Boa noite, então, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, neste momento em que nos reencontramos novamente nesta casa de luz e oração. Então, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, vamos abri-lo com uma prece. E neste instante, então, convidamos a todos a que fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, agradecendo por todas as bênçãos que nos possibilitam estarmos reunidos nesta noite, pelas vias físicas e também quem está participando deste trabalho virtualmente, e que possamos hoje bem aproveitar esta oportunidade, recebendo da espiritualidade maior todo o amparo energético, espiritual, e também a luz do conhecimento, que a mensagem trabalhada possa ser útil e proveitosa a cada um de nós. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, abrimos o trabalho desta noite. Que assim seja. Então, irmãos, o nosso objetivo hoje é, em conjunto, de uma forma muito simples, trabalharmos 2 itens do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que tem como título "Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita", que são textos compilados e redigidos por Allan Kardec, nessa temática de como praticar a caridade. É basicamente isso o que o capítulo 13 enfoca. Métodos de como melhor praticar a caridade. E nos itens 11 e 12 são 2 mensagens mediúnicas, 2 textos recebidos espiritualmente, sobre a temática da beneficência, enfocada nessa perspectiva beneficência de ciência do bem, ciência da prática do bem. E nós iniciamos essa reflexão fazendo um link com o livro que nós estamos estudando no grupo de estudos de domingo, aqui da Joana, que é o livro Memórias de um Suicida, sendo talvez o primeiro momento que esse livro está sendo estudado num grupo de estudos aqui nesses quase 40 anos de Centro Espírita. Não tenho memória de outro momento em que ele tenha sido estudado. É um livro que, a princípio, não se recomenda para quem é principiante do Espiritismo. É um livro um tanto mais complexo, que enfoca com muitos detalhes as consequências espirituais do suicídio, que é o que nos liga, enquanto movimento espírita, enquanto doutrina espírita, ao Setembro Amarelo, esses trabalhos de prevenção ao suicídio. Claro que nunca podemos pensar que todos os suicídios são iguais, não são. Então, aquelas consequências que são retratadas ali não são uma obrigatoriedade para todo e qualquer suicida. No começo do livro, a gente diz, porque logo depois do começo, ele já vai se tornando um livro muito lindo, muito bonito. E quando nós terminamos ele, o nosso grupo está quase no fim, é um livro realmente divino. Mas para a leitura no momento certo. É isso o que nós colocamos.
E o capítulo 14 desse livro já é um momento de muita beleza. O nosso personagem principal e autor do livro, que é o espírito Camilo Cândido Botelho, um pseudônimo de um escritor português muito famoso, chamado Camilo Castelo Branco. Nesse momento, eles já foram socorridos, já receberam tratamentos. E é um momento, ali no capítulo 14, em que eles começam a se dar conta das consequências que vão ter que enfrentar na reencarnação como consequências do suicídio. Porque o suicídio é um crime perante as leis de Deus. É quando o ser humano destrói o presente mais valioso que ele recebe para a reencarnação, que é o corpo físico. E um corpo físico perfeito e saudável, como todos nós temos aqui, é um presente maravilhoso que tanta gente não tem. Basta olhar aí pela volta pessoas que sofrem das mais variadas doenças e limitações. Mas é um crime que não nos cabe julgar, é um ponto que nós sempre temos que pensar, é muito diferente de uma pessoa para outra. O que nos cabe, todos nós que temos suicidas conhecidos, eu tenho pelo menos 2 casos na família, não é ficar pensando o que aconteceu com o fulano, o que o Beltrano passou, não. O nosso papel é simplesmente orar por eles, encaminhar para eles as melhores energias que chegam para eles, e sempre é um alento quando a prece de quem ficou na terra, a lembrança chega para eles. É um ponto que, inclusive, aqui no livro é muito trabalhado. Mas, nesse momento do livro, eles tinham recém passado pelo departamento de reencarnação, tinham visto a ciência da reencarnação, os modelos, os estudos, a preparação do novo corpo físico, e estavam eles, sim, um tanto impressionados por terem visualmente percebido a consequência do ato do suicídio, naquelas modelagens que são espécies de maquetes, enfim. Isso, as obras de André Luiz mostram também os departamentos de reencarnação no plano espiritual. E todos nesse grupo estavam tristes, acabrunhados, e o espírito Roberto de Canaleiras, que é um dos mentores, dos professores, dos cuidadores deles, percebe essa situação e convida eles para um passeio num lugar bonito, entre a natureza, que isso também para nós é um exemplo. Nós que mesmo morando numa cidade pequena, somos muito urbanos, muito fechados aí nos apartamentos, nas casas, esquecendo de olhar a natureza em que nós estamos imersos. Convida eles para esse passeio e diz essas palavras que eu achei tão linda. E quando nós estávamos estudando esse capítulo, algumas semanas atrás, eu até coloquei essas palavras, que são pura beneficência, ciência do bem, nas minhas redes sociais. Roberto disse assim: quando vos sentirdes pusilânimes e tristes diante do inevitável, trabalhai. Procurai na oportunidade, na ação enobrecedora e honesta, o restaurador para as faculdades em crise. Nunca seremos tão insignificantes e destituídos de possibilidades, quer na terra quando encarnados, ou no invisível como desencarnados, que não nos permitamos servir ao nosso próximo, cooperando para o seu alívio e bem-estar. Isso é a pura beneficência, a ciência do bem. E Roberto fala para esses espíritos tão entristecidos, esses pobres espíritos suicidas, a fórmula, a receita de nos levantarmos a cada dia buscando o melhor para nós, e o melhor para nós é fazer o bem, é buscar o nosso crescimento, buscar a nossa regeneração, não importa o que tenhamos feito, não importa a circunstância que estejamos vivendo naquele momento. Ele fala, Roberto, aqui do inevitável. Quantas vezes nós, em nossa vida,
nos vemos diante do inevitável, uma circunstância que nós não podemos mudar, que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, mas que aconteceu, a perda de um ente querido, por exemplo. Então, quando chegam para nós esses momentos, que sempre lembremos dessa receita para nos erguer, para nos levantar, que é a receita de fazer o bem, a receita da beneficência. E é um pouquinho sobre isso, então, e nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre como termina esse capítulo 14. Esse capítulo qualquer um pode pegar, né? Falei que talvez o livro para um principiante não seja muito bom, mas dá para ir lá no capítulo 14, né? Bem tranquilo, quem tiver interesse, é muito bonito. Então, beneficência como ciência do bem. Então, aqui as imagens dos dois espíritos, autores das duas mensagens, Adolfo, bispo de Argel, e imagino eu que num quilate superior até ao de Adolfo, enquanto espírito, São Vicente de Paulo, autor da segunda mensagem. Então, essa nossa reflexão propõe que beneficência a gente considere a ciência do bem, é o próprio nome, beneficência, ciência do bem. Mas as indagações que a beneficência possibilita é se ela seria também a ciência da evolução, a ciência do nosso crescimento enquanto espíritos, e também a ciência daquilo que nós mais buscamos nesse mundo aí tão cheio de tribulações, que é a felicidade. Então vamos tentar pensar juntos sobre esses aspectos, né? Não é todo o texto das mensagens que iremos trazer, muito pelo contrário, somente algumas partezinhas, e também a contribuição de outros textos espíritas e não espíritas também, para facilitar a nossa compreensão. Então, já nessas primeiras palavrinhas aqui de São Vicente de Paulo, é interessante saber um pouco da vida dele, e todo mundo que a Igreja Católica transforma em santo, isso passa por um processo muito minucioso. A Igreja Católica não transforma qualquer um em santo. Então, se Vicente de Paulo é santo, isso já tem, enfim, um indicativo da grandeza desse espírito enquanto viveu aqui na Terra. Ele fundou no século XVII obras de caridade na França, que inspiraram muitas gerações, foram obras pioneiras de socorro ao próximo, aos necessitados, numa época muito mais dura do que hoje, para as pessoas que sofrem. Então ele volta 300 anos depois, isso é um indicativo de que é um espírito superior, eles levam séculos para reencarnar, para auxiliar na codificação em vários momentos, e um desses momentos é essa mensagem. Então, só nessas palavrinhas a gente vê que sim, a beneficência ela é a ciência do nosso crescimento, e ela é também a ciência da nossa felicidade. Ele diz assim: sede bons e caridosos, essa a chave dos céus. Vejam, aí está. Ele já está dizendo, crescemos enquanto espíritos por meio da prática do bem, da beneficência. Chave que tendes em vossas mãos, e não se separa evolução de felicidade, porque logo ele vai dizer, toda a eterna felicidade se contém neste preceito, amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Ou seja, está aqui colocado de forma muito clara. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Mas a gente pode estar pensando, e essa é uma reflexão que perpassa todo o capítulo 13, enfim, outros capítulos do Evangelho, mas para crescer não é necessário também trabalhar o intelectual?
Emmanuel não disse em suas obras que uma alma só alça as altas regiões espirituais com duas asas, a asa do conhecimento e a asa do amor? Ele disse ou não disse isso? Disse. A grande questão, meus irmãos, é que de intelectualidade o nosso mundo já está cheio. Um pai, uma mãe, quando matricula um filho numa escola, ele só está buscando, ou principalmente, que essa escola dê para o seu filho intelectualidade, inteligência, ciência. E os pais investem nisso, às vezes até após a graduação dos filhos. O mundo já se preocupa com isso, naturalmente. O mundo tem excesso, podemos dizer assim, de inteligência. E o que falta no mundo? O que falta para nós nessa escola em que estamos matriculados, que se chama reencarnação? Falta amor, falta moralidade. No cérebro científico que constrói um míssil hipersônico intercontinental que pode, em 7 segundos, deixar um continente e explodir uma bomba nuclear em outro continente. Para projetar uma arma dessas, sobra inteligência. O que falta? Moralidade. Falta amor. Mas o caminho do progresso se dá exatamente assim. Isso se trabalha também em O Livro dos Espíritos. Primeiro, o espírito desenvolve a inteligência, para que, desenvolvendo a inteligência, ele consiga aprender a distinguir o bem do mal, para, num segundo momento, desenvolver essa asa do amor, essa asa da caridade, essa asa da beneficência. Mas São Vicente está dizendo aqui o que nos falta. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Aqui está colocado. Então, a partir disso, nós temos que iniciar a nossa reflexão de cada um internamente sobre como estamos nesse quesito devotamento ao próximo. E a gente gosta sempre de trazer a referência em O Livro dos Espíritos no tema, e ali, a partir da questão 900 de O Livro dos Espíritos, a parte final, lembrando que O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, né? Nós temos uma sucessão de perguntas que são muito importantes para nos situarmos enquanto espíritos reencarnados na Terra e refletirmos sobre como estamos aproveitando o nosso tempo, a nossa reencarnação. E a questão 918, ela deixa muito clara que o que caracteriza um espírito que está indo bem aqui na Terra é antes a moralidade do que a intelectualidade. É antes a moralidade efetiva, de verdade, do que puramente participar formalmente de uma religião, né? É um fato histórico que a gente pode trazer aqui sem julgamento nenhum, que Adolf Hitler era extremamente católico e que frequentava a missa todas as semanas. É um fato histórico. E qual conclusão a gente tira disso? É muito fácil. Então, aqui, Kardec perguntou por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita. E eles respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, ou seja, colocar em prática a lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E nos comentários que Kardec fez, muitos de nós iremos reconhecer esses itens, porque depois, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, sobre a evolução moral, Kardec ampliou esse texto num outro muito famoso,
Quem é que conhece o texto chamado O Homem de Bem? Né? A origem do homem de bem está nos comentários que Kardec fez essa questão. E quando nós vamos ver todas as características que o codificador dá como exemplo dessa pessoa que tem um progresso real, a gente vai ver que são todas ligadas à moralidade, ao amor, ao devotamento ao próximo, ou seja, à ciência do bem. Vejam, pratica a lei de justiça, amor e caridade, faz o bem pelo bem, sem esperar retribuição, é bondoso, humanitário e benevolente. Quando tem poder e riqueza, vê isso como um depósito que deve ser usado para o bem. Indulgência para as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência. Não é vingativo, respeita em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem. Né? E 3 questões adiante, 4 na verdade, né? 918 para 922, esse conceito de beneficência como ciência também da felicidade. Essa questão 922 dá um seminário, né, meus irmãos? Então nós não vamos aprofundá-la muito aqui, mas ela é muito importante porque ela traz o que significa felicidade para o Espiritismo, e nós vemos na resposta que felicidade é algo que praticamente está ao alcance das mãos de todos nós. Vejam, do ponto de vista material, a posse do necessário. Quem de nós aqui não tem o necessário? Dos encarnados, pelo menos. Todos nós aqui temos. Especialmente a saúde física. Que bênção que é isso. Poder chegar pelas próprias pernas, participar de uma atividade do Centro Espírita, quando tantos gostariam e não podem. Todos nós temos aqui o necessário. Além do necessário, é supérfluo, e isso é uma reflexão que cada um precisa fazer. E quanto à vida moral, a consciência tranquila, que também é algo que demanda a autoanálise, onde que está a importância da autoanálise em O Livro dos Espíritos? Na questão 919. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo como a receita de bem aproveitar a encarnação para crescer. Vejam como são questões próximas, uma próxima da outra, e são tão importantes para nós, né? E a fé no futuro, também elemento da felicidade, e na fé no futuro, a nossa gratidão à doutrina espírita, né? Não há nenhuma doutrina que possibilite uma fé tão consistente no futuro, tão detalhada em suas explicações, tão lógica em seus fundamentos quanto a doutrina espírita. Então ela é um elemento da felicidade de cada um de nós que estamos aqui. Então apenas mais algumas palavrinhas sobre as mensagens desses 2 espíritos, Adolfo, bispo de Argel, e São Vicente de Paulo, quando eles trazem esses elementos que é um convite para todos nós a que pratiquemos também na beneficência. E isso é uma pergunta que podemos fazer a cada um de nós. Nós já nos demos a oportunidade nessa encarnação de fazer um trabalho voluntário? É uma pergunta interessante. Claro que quem trabalha no Centro Espírita, todos os trabalhos que se realizam da porta do Centro Espírita para dentro são trabalhos de beneficência. Então o trabalhador espírita já começa no seu dia de trabalho a sentir, enfim, essa felicidade de uma natureza mais pura que o trabalho no bem, o trabalho desinteressado possibilita. E é um tipo de felicidade que até vicia, por assim dizer. E quando nós olhamos esses espíritos superiores, Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ela só fazia da beneficência o dia inteiro. Alguns trabalhadores espíritas, né, também começam a ter um envolvimento muito grande. Agora, na entrada, estávamos falando de uma, né,
próxima de um irmão nosso aqui, que vai no centro espírita 5 ou 6 noites por semana. Aí tu pergunta para ela, tu vai por obrigação? Isso é penoso para ti? E quem conhece ela sabe que não. Ela é a leveza em pessoa. Mas não é isso que se está propondo, que a pessoa comece indo 5 noites por semana no centro espírita, mas quem sabe uma noite trabalhando. E se eu não sou tão vinculado assim ao espiritismo, mas sou muito vinculado à minha comunidade católica do interior, ou do centro da cidade, perfeito! Mas que eu saia da missa e faça mais alguma coisa. Ou então num clube de serviço. Enfim, os campos aí para o trabalho são muitos, mas a gente precisa se dar a oportunidade de sentir o que esses espíritos aqui relatam. Vejam que palavras mais marcantes eles trazem. Foste tu, diz Adolfo, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Adolfo chega a dizer isso. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando nós estamos exercitando a beneficência, a gente pode pensar que estamos fazendo o bem para o próximo, mas nós estamos fazendo o bem para nós mesmos. Nós estamos crescendo, nos renovando enquanto seres na prática do bem. E São Vicente tem aqui uma frase que é um clássico. Ele diz: se unicamente buscasseis a felicidade que uma ação boa proporciona, conservar-vos-íeis sempre na senda do progresso espiritual. Essa frase é um dos clássicos do Espiritismo. Se somente buscássemos a felicidade que uma boa ação proporciona, jamais nos desviaríamos do caminho do nosso crescimento espiritual. No exercício dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. É muito interessante. A questão 922 falou na felicidade possível a nós enquanto encarnados, e aqui esses espíritos associam essa felicidade possível aqui na Terra também à prática do bem. Claro, meus irmãos, que ninguém está propondo aqui uma transformação em Madre Teresa de Calcutá da noite para o dia. Não é assim. O que se propõe é que a pessoa se dê a oportunidade de se vincular a um trabalho no bem para ir começando essa caminhada, para ir começando a ressignificar elementos lá da vida material que ela considerava felicidade, para ver que não é bem assim aquela felicidade que o mundo diz que é felicidade. Uma mesa farta, uma festa de luxo, um carro novo, uma roupa de grife, uma viagem. Claro que essas coisas estão no mundo e nós podemos acessar. Mas o convite é que a gente vá mudando o ponto de vista, dando para cada coisa o valor que ela realmente merece, e isso é um processo que nós vamos construindo devagarinho, mas que precisa do nosso primeiro passo, precisa da nossa iniciativa. Então, já indo para a nossa conclusão, eu gostei muito deste exemplo aqui. Eu nunca tinha ouvido falar do homem mais feliz do mundo, vocês já tinham ouvido falar dele. E foi pesquisando para esse trabalho que eu me deparei com a história do Mathieu Ricard, o homem mais feliz do mundo. É um francês que hoje tem 76 anos. Quando essa pesquisa foi feita em 2021, ele tinha 74. É um francês que é monge budista, assessor particular do Dalai Lama.
para ver como a perspectiva interreligiosa ela é interessante também para o nosso crescimento. O espiritismo não é o único caminho espiritual existente na Terra, né? Ele é o caminho que nós escolhemos, é o melhor para nós. Mas a perspectiva interreligiosa é muito bonita, é muito rica, né? Então, a Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, em 2020, quis fazer uma pesquisa sobre a felicidade, que foi uma pesquisa, inclusive científica, com exames de imagem de áreas cerebrais acionadas, e o Mathieu Ricard se candidatou para essa pesquisa e deixou os cientistas embasbacados com os resultados que ele possibilitou, como disse aqui a BBC News Brasil, né? Há anos que os cientistas da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, estudam o cérebro de Mathieu Ricard, doutor em biologia molecular, monge budista do mosteiro, enfim, não sei falar essas palavras, no Nepal, e assessor pessoal do Dalai Lama. E estão absolutamente fascinados com a mente desse francês, então de 74 anos, hoje 76. E eu trouxe aqui duas perguntas que os repórteres fizeram para ele. O que é felicidade para você? E ele respondeu: a felicidade não é simplesmente uma sucessão interminável de sensações prazerosas, o que parece mais uma receita para a exaustão, né? E aí eu fiquei pensando se para uma pessoa a felicidade é jantar fora. Imagina fazer isso todas as noites, né? Até o corpo físico não iria resistir muito, né? Está mais para uma forma ideal de ser que resulta do cultivo de muitas qualidades fundamentais, como altruísmo, compaixão, liberdade interior, resiliência, equilíbrio emocional, paz interior e outras. Ou seja, elementos ligados a esse conceito de caridade, esse conceito de beneficência. Diferentemente do prazer, todas essas qualidades são habilidades que podem ser cultivadas por meio da prática e do treinamento da nossa mente. E a doutrina espírita tem muito a nos oferecer quanto a isso, inclusive no recente Congresso Espírita em Porto Alegre. Um dos palestrantes, César Said, falou, por exemplo, num link que eu achei interessante, como as práticas do budismo tibetano, de ligações de textos espíritas, né, desde Kardec, Leon Denis, até autores mais contemporâneos, como Joana de Ângeles, com a meditação. E quando ele fala aqui em treinamento da mente, né, é algo que o Espiritismo também vai nos propondo para que comecemos a refletir e praticar, né? E só mais essa pergunta, talvez a mais interessante. O repórter perguntou: e qual é o segredo da felicidade? E ele responde: altruísmo e compaixão, ou seja, beneficência. A busca da felicidade egoísta não funciona. É uma situação em que todos perdem. Você torna a sua própria vida miserável, enquanto torna a vida dos outros miserável. Lembrando que o egoísmo, lá no Livro dos Espíritos, é definido como o pior de todos os defeitos e vícios. Em contrapartida, o altruísmo é uma situação em que todos ganham. O objetivo é levar felicidade aos outros e remediar o seu sofrimento. E como bônus, a pessoa sente grande felicidade por ser gentil e benevolente, né? Então, nessa perspectiva interfilosófica, interreligiosa, nesse caso lastreada numa pesquisa científica muito séria, nós vemos aí esse princípio trazido por São Vicente de Paulo e por Adolfo, confirmado num texto muito atual. Essa reportagem é de 1º de janeiro de 2021. Né? Então, para irmos concluindo, enfim, não vou ler isso tudo aqui, mas é
uma lembrança que Allan Kardec traz lá na Revista Espírita de 1866 do que ele considera um centro espírita que cumpre o seu papel. Claro que tudo o que o centro espírita produz das portas para dentro é beneficência, mas aqui Kardec está citando um exemplo de um centro espírita que consegue ir portas afora também para socorrer quem necessita, né? Lá, membros dedicados vão a domicílio inquirir dos sofrimentos e levar o que às vezes vale mais do que os socorros materiais, as consolações e o encorajamento. Nos puxando aí para possibilidades que nós, enquanto espíritas, temos, desses trabalhos tão bonitos, enfim, no sistema prisional, por exemplo, lá em Passo Fundo, vários espíritas contribuem na APAC e no Conselho da Comunidade. Esses grupos de visitações a doentes, hospitais, trabalhos de caridade associados às estruturas do próprio Sistema Único de Assistência Social que tem no município, enfim, as possibilidades são imensas. E como nossa última lâmina para nós encerrarmos a nossa reflexão, a gente volta lá para o capítulo 14 de Memórias de um Suicida. O que acontece naquele capítulo, Fran? Né? Enfim, eles terminam o seu estágio em muitos departamentos lá daquela cidade espiritual da Legião dos Servos de Maria. É muito bonito. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, é o espírito que tomou para si a missão de socorrer os suicidas, que são os seres que mais sofrem no plano espiritual. Maria puxou para ela e criou então a Legião dos Servos de Maria, e nós temos nesse livro a descrição de uma verdadeira cidade espiritual, uma cidade hospital e, ao mesmo tempo, uma cidade correcional, né? Ligada à Legião dos Servos de Maria. Então eles fizeram esse estágio, estavam ali acabrunhados no início do capítulo. Roberto de Canalejas lhes diz essas palavras. Eles são encaminhados para a Terra para suas primeiras experiências de prática do bem, sozinhos, sendo monitorados à distância. E Camilo Castelo Branco, no livro Camilo Cândido Botelho, que foi um escritor dos mais importantes do romantismo português. Ele é um clássico até hoje. O que ele pensa em fazer? Não, eu preciso encontrar um médium para continuar escrevendo, para relatar aos meus amigos que ficaram na Terra o grande erro que é o suicídio, para contar para eles tudo o sofrimento que eu passei por esse ato equivocado que foi o suicídio. E ele tenta, encontra um médium. O médium o identifica, mas o trabalho mediúnico não é um trabalho fácil, não é um mecanismo que funcione assim, como uma máquina de escrever, salvo para grandes médiuns como Chico Xavier. Mas isso aconteceu aí por 1906, 1907. Chico nem tinha ainda reencarnado. E o que acontece? Os textos são muito mal recebidos pelas pessoas. Pelos amigos de Camilo que ainda estavam encarnados. Foram objeto de chacota, de zombaria. Mas como que Camilo Castelo Branco baixou tanto a qualidade dos seus escritos, enfim, não era o momento para aquilo acontecer. Camilo fica fundamente decepcionado, mas se dá conta que não valia a pena seguir naquela forma de trabalho. Então acontece algo bem interessante, tem um grande personagem aí desse livro, que é o médium Fernando, lá de Portugal, que é o trabalhador espírita que todos nós almejaríamos ser. Um grande trabalhador. Ele aparece a primeira vez no livro fazendo um trabalho de APAC, lá em Portugal, resgatando dentro de um presídio
o filho de um suicida do grupo de Camilo, não vou lembrar o nome dele agora, me parece que é Jerônimo, um comerciante que faliu e que por isso cometeu o suicídio, e no seu suicídio, os seus 5 filhos foram jogados à miséria e o menino, na falta do pai, caiu no crime. Mas estava disposto a se regenerar numa prisão que era uma verdadeira pocilga, uma verdadeira masmorra. Pensem numa prisão de 100 anos atrás, se o presídio estadual de Sarandi, ainda hoje, 2023, é uma pocilga e uma masmorra. E Fernando estava lá, fazendo um trabalho de recuperação do filho desse espírito. Ele vai aparecer no livro. A primeira aparição dele é nesse momento. Então, Fernando se torna um íntimo desses suicidas, mas como? Fernando encarnado e esses suicidas desencarnados, porque Fernando tinha uma capacidade de desdobramento durante o sono físico, como um espírito superior que era uma capacidade lindíssima. Então, Fernando, desdobrado pelo sono, encontra Camilo e os outros espíritos acabrunhados, porque não estavam conseguindo ter bons resultados. E lhes dá essa sugestão, e é com essa sugestão que nós terminamos a nossa reflexão de hoje. Diligenciai por encontrar tais recantos. Estão por aí a cada passo. Aconselhai o pecador a deter-se em nome da vossa experiências. E apontai-lhe como bálsamo para as amarguras, aquele mesmo que desdenhastes quando homem, e hoje reconheceis como o único refrigério, a única força capaz de soerguer a criatura da desgraça, para enobrecê-la à mirífica luz da conformidade nos prélios dignificantes, de onde sairá vitoriosa, quaisquer que sejam as decepções que a açoitem. O amor de Deus. Camilo era um escritor vetusto, dá para ver pelo texto, né? Por isso também Memórias não é um livro fácil, porque para escrever o Memórias, Camilo achou uma médium à altura dele, Ivone Pereira. Ali ele pôde ser Camilo, a médium correspondeu. Mas o que Fernando disse aqui nessas palavras? Que ao invés de se procurar atos grandiloquentes, que a gente se concentre em procurar a dor que está do nosso lado, ali quietinha, e exercer a beneficência nesses locais de tanto sofrimento e que às vezes ninguém procura, né? Então, nessa recomendação aqui, tão linda, de buscar o amor de Deus e colocá-lo em prática, a gente encerra essa nossa reflexão sobre a beneficência. Convidando a todos, então, a nossa prece de encerramento. Que fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, agradecendo por esse momento e por essa oportunidade, momento em que o passe coletivo está sendo ministrado pelos trabalhadores, para que consigamos abrir os nossos campos de percepção, para receber essas boas energias que vêm do plano espiritual superior e chegam até nós pelos médiuns, e para que possamos expressar a nossa gratidão por todas as bênçãos que nos possibilitaram estar aqui hoje. Que a mensagem possa ser útil, a nossa reflexão, e que possamos também, usando
as faculdades que nós temos do pensamento como força criadora, dividir um pouquinho dessas bênçãos que estamos recebendo com todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estarem aqui hoje, irradiando para os nossos lares, mentalizando essa luz divina entrando pela porta da frente e iluminando a cada cômodo, cada ambiente do nosso lar, higienizando energeticamente o nosso lar e envolvendo a cada um dos nossos entes queridos que por alguma razão lá permaneceram e não estão aqui hoje. Da mesma maneira, aos nossos ambientes de trabalho, onde passamos as horas úteis do dia, profissional ou no lar. Irradiando a todos os que passam pelas suas provações mais acerbas neste momento da vida, a todos os que passam pela prova da doença física ou mental, e com isso irradiamos ao nosso hospital comunitário de Sarandi, irradiando em